Graça e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma honra estar aqui com os irmãos, cultuando a Deus, glorificando a Deus. Participar, irmãos, de uma noite fria, cultuar a Deus não é qualquer um, né? Difícil a gente sair de casa no frio, mas uma coisa é certa: se o Senhor te trouxe daqui, porque Ele quer falar com você nessa noite. Amém, eu creio também, Pai. O Senhor te trouxe aqui, não foi em vão, irmãos. Não foi. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Ele vai liberar uma palavra no seu coração, talvez uma palavra de transformação. Então, se você puder, em nome de Jesus, se esvaziar nesse momento. Sabe aqueles probleminhas que você tem? É probleminha, irmão. Não é problemão, não, é probleminha, né? Esvazia agora, deixa lá fora. Fala: Senhor, eu quero estar livre, leve, para ouvir Tua palavra. Amém, Pai. E que essa palavra ela possa produzir frutos, irmãos, na sua vida, como ela tem produzido frutos na minha. Se você então meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz Salmos 1, você encontrará respostas que muitas das vezes você buscou e não encontrou em lugar nenhum. Então, que você possa nessa noite então receber a presença do Senhor, e essa palavra ela venha germinar e produzir frutos no teu coração. Curva a sua cabeça, por favor, irmãos, um minutinho. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui cultuando o Senhor, estando, ó Deus, na Tua presença, nos alimentando, Pai, desta palavra, e que ela possa ser, meu Deus, o alimento espiritual que tanto nós buscamos e almejamos alcançar de Ti. Essa palavra ela possa produzir frutos em nossos corações, Senhor. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor, que bate em retirada agora em nome do Senhor e Salvador Jesus. É o que nós profetizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se você está com a palavra do Senhor, gostaria de acompanhar, abra comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. A tradução que eu vou usar aqui é ARA, Almeida Revista Atualizada. Livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. É um pouquinho extenso o texto, mas é muito interessante e importante. Você vai ver que, se você já ouviu esse texto, se você já leu esse texto, você vai ver que ele vai falar forte ao teu coração novamente. Ontem eu estava numa casa de ressocialização, irmãos, fazendo culto lá com os irmãos, né, levando a palavra. E aí os irmãos trouxeram uma notícia muito triste para mim, que um dos irmãos que estava lá, novamente, ele pereceu, né? Ele fraquejou. E aí assim ele achou então um motivo para voltar a praticar as velhas práticas, né? Voltar para o velho eu. É uma opção, irmãos. Cada um de nós temos essa opção. O que nos resta é, então, ouvir a palavra e dar ouvido à voz de Deus. Se eu somente ouvir a palavra e eu não ser sensível e entender a palavra e compartilhar dessa palavra, porque se ela é alimento, o alimento você faz o que com ele? Você não digere, você não come. Então, se a palavra, irmãos, não está sendo digerida, não está trazendo sustância para você, né, como diz os antigos, né? Se você come e você não se alimenta, você sente fome e não está te alimentando, tem algo de errado. Eu falei assim para os irmãos ontem: olha, não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Mostra para Deus: Senhor, eu sou frágil, eu sou falho, eu sou pecador. Talvez você quer ser espiritual no nível de uma pessoa, você se compara a uma pessoa e essa pessoa talvez ela está num nível de espiritualidade um pouco mais elevado. Isso é comum, irmãos, no nosso meio. Não estou dizendo para você que você não é espiritual, amém? Estou dizendo para você que é comum você às vezes estar num nível elevado de espiritualidade e outra época você está num nível muito baixo de espiritualidade. Afinal, nós somos seres humanos.
Eu seria muito hipócrita se eu falasse para você que não, nós somos tudo santos. Já estaria pecando, né? Então, irmãos, essa palavra, eu quero fazer uma breve introdução aqui para nós irmos para ela, porque ela é um pouco extensa. Num mundo onde todos nós vivemos atarefados, todo mundo hoje, você pergunta para ele ou para ela, para a pessoa, como que você está? Ela fala o que para você? Não corre. Outro dia eu perguntei para minha mãe, irmãos, tem 70 anos de idade, ela falou, não corre. Eu falei, como é que é? Até você, mãe, com 70 anos de idade não corre, você está fazendo o quê? Ela falou, não corre para lavar roupa, não corre para lavar louça, não corre para lavar o banheiro. Então as pessoas hoje, elas olham para nós, olham para você, e às vezes nesse mundo globalizado, onde tudo acontece através de um celular, de um iPhone, de um smartphone, tudo está hoje na palma da nossa mão, sim ou não? Nós queremos estar perto de quem está longe e estar longe de quem está perto. É bem assim, né? Você sente falta do irmão que está lá na Bahia, mas o que está do seu lado você quer ir distante. Vai para lá, vai, tá bom, fica aí. Quantas vezes nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado, e se Deus ele fala assim, né, que nós devemos amar Ele acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos, nós olhamos para quem está do nosso lado e às vezes sentimos o quê? Uma afeição, né? Fala, você fica aí no teu quadrado que eu fico no meu. Sim ou não? O praticar a palavra de Deus, irmãos, ela vai um pouquinho além disso. De nós entendermos que se eu viver um mundo religioso ou uma religiosidade, isso vai fazer separação entre eu e meu Deus, entre você e teu Deus. Ser espiritual não significa você ser santo todo dia. Eu estou na santidade, eu sou puro, eu sou aquele homem da fé. Irmãos, vai chegar um momento que você vai ter que precisar de ajuda de alguém, da oração de alguém. Alguém está caminhando com você, porque senão não seria bíblico, né? É melhor você caminhar em dois, porque se um tropeçar e cair, o outro sustenta, não é isso? Muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia falando assim, nós somos autossuficientes. E aí vem esse mundo globalizado, tudo acontecendo. Você olha no WhatsApp, você olha no Facebook, você olha no Instagram, você olha no TikTok, você olha tudo. Tudo acontecendo. Os e-mails, né? E-mail ninguém mais lê e-mail, né? É tudo no WhatsApp hoje. Mas ainda assim, às vezes tem alguém que lê e-mail, né? E-mail, WhatsApp, tudo mais, tudo acontecendo aquele monte de coisa ao mesmo tempo. E aí a pessoa fala assim, eu estou no corre. Eu estou atarefado. Eu estou sobrecarregado. Hoje nós vemos pessoas doentes por causa que não consegue responder todos no WhatsApp. Ela entra numa depressão, ela começa a tomar remédio por causa que ela está ansioso, devido a esse mundo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo no mundo, está acontecendo com todos, irmãos, não é só com você não, é comigo também. Amém? Coloca no seu celular, ou melhor, no seu celular tem quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Se você olhar, você vai ficar abismado. Quanto tempo nós lemos a Bíblia no aplicativo? 15 minutos. E no WhatsApp, 2h30. E no Instagram, 3 horas. E no Facebook, mais 2. E aí acabou o dia. E aí você falou assim para quem te ligou, estou no corre. Nós estamos invertendo valores. Nós estamos cansando de coisas banais. E coisas espirituais nós estamos deixando de lado, irmãos. Vai acontecer de você cansar. Todos nós que trabalhamos, todos nós que caminhamos, todos nós que temos uma jornada, nós na igreja temos algumas atividades durante a semana, né, pastor? E aí acontece segunda, acontece terça, às vezes quarta visita, quinta-feira, o Luiz está na quarta-feira na casa de ressocialização, eu na quinta, às vezes na sexta, todo mundo está aqui na igreja, e aí depois acabou a igreja, vamos para o monte, vamos orar. Amém, irmãos? Isso é uma bênção. Só que se você não parar para pensar e não parar para observar o que está acontecendo à sua volta, você deixa de viver as coisas de Deus para viver as coisas do mundo. E o maior trunfo do diabo, sabe qual que é? Eu vou te explicar qual que é o maior trunfo do diabo. Ele fazer todo mundo acreditar que ele não existe.
Ele fala assim: o inferno é aqui na terra. Eu falei que a introdução seria breve, né? Pensa se fosse longa, né? O maior trunfo do diabo é fazer você acreditar e eu acreditar que o inferno não existe, que está tudo certo. O inferno é aqui na terra. Ah, tá. Algumas pessoas falam isso: o inferno é aqui na terra, o inferno não existe. Está tudo muito gostoso aqui, você está bem acomodado, sim ou não? Você está ouvindo a palavra do Senhor, a palavra que alimenta. Só que, se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, irmão, essa palavra ela vai escorrer pelos seus dedos, ela vai passar sobre a sua vida e você não vai nem sentir nada. Olha o perigo. Olha o perigo que nós corremos. Nós estamos sentados aqui ouvindo a palavra do Senhor. Talvez você está ouvindo, Deus está falando com você, está falando com você, você fala assim: não é comigo não. Essa não é comigo não, essa é com o irmão do lado. Aprenda a descansar e a não desistir dos seus projetos. Aprenda a descansar no Senhor, irmãos, e não desistir dos seus projetos. Eu não sou muito esse negócio de ficar dando título à pregação, mas se eu pudesse dar um título à pregação seria, eu até escrevi aqui, né? Aprenda a descansar e não desistir. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, quero ler com os irmãos. Nós vamos ler até o versículo 10, de 1 a 10. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziklag a esta ferido e queimada. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegando ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Davi, nesse momento, ele tinha então cansado de Saul, de correr de Saul. Ele fugiu para uma terra distante, onde ele encontrou com o rei Aquis, o rei de Gate, e ali ele se tornou servo desse rei e pediu um lugar para que ele morasse, ele e todos aqueles homens, juntamente com a família. O rei Aquis então deu a terra, o povoado de Ziklag, para que Davi pudesse ali ficar com a família e todos os seus 600 homens. Porém, houve uma batalha onde os príncipes ali, juntamente com o rei Aquis, quis ir contra Israel, e Davi estava junto. Porém, quando os príncipes, os filisteus, viram Davi chegaram para o rei de Gade e falou assim: espera um pouquinho,
Esse aí não é Davi? Não é o Davi? O pequeno Davi? Aqueles que cantam, né, que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, não é ele? É. Não, manda esse cara de volta para casa. Com a gente não. Vai que lá ele resolve se voltar contra nós. Aí aqui você, Davi, vai para casa. Davi chegando então em casa, voltando de uma batalha, então chegou em casa, Ziglag, e viu ela sitiada, viu ela toda queimada, não tinha mais ninguém, foi todo mundo embora, saquearam Ziglag. E olha a importância, irmãos, de nós entendermos a palavra do Senhor, que fala que quando eles chegaram e que eles viram tudo aquilo lá, que eles tinham levado as mulheres, os filhos cativos ali. Então Davi, no versículo 4, e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi chegou, viu aquela cidade sitiada, todo mundo, não estava mais ninguém ali, achou que todo mundo tinha morrido. Como pode? Levaram os corpos, levaram todo mundo embora. Entrou em desespero. Quantas vezes nós nos desesperamos por coisas que muitas das vezes nem aconteceu? Eu lembro de uma situação do pastor Rafael contando aqui, do Dimas, né? Que alguém falou que tinha morrido. O pastor já tinha preparado o culto fúnebre já. Falei, meu Deus, tem que ir lá. Estava ligando para a irmã Sônia já, né? Vamos preparar o culto fúnebre. Meu Deus, o Dimas morreu. Aí depois que o pastor resolve, não, vou ligar para o Dimas, né? Ligou para o irmão dele. Ah, verdade, ligou para o Dimas. E aí o Dimas atendeu. Olha como é que é a mente nossa, né? Achou que era o irmão do Dimas. O Dimas está morto. Alô, quem fala? É o Dimas. Não, não é o irmão dele? Não, é o Dimas. Como assim? Você está vivo, cara? Tô. Porque me mataram, né Dimas? Me mataram? Não, cara, parece que sim, mas não, você está vivo? Tô, então tá, foi uma coisa mal resolvida, mas você está vivo mesmo? Tô. Então, glória a Deus, vamos à Fundação Casa então. E muitas das vezes nós entramos em desespero, mas Davi tinha uma situação diante dos olhos dele, e que era difícil de ver, irmãos. Sim ou não? Chega você na tua casa, vê uma casa toda destruída, não tem mais família nenhuma lá, tua família, e aí, o que você vai fazer? Não, pastor, eu vou dobrar o joelho no chão, vou clamar a Deus, eu duvido. Você vai abrir o bocão, irmão, você vai chorar, você vai fazer, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está acontecendo comigo, Senhor, eu sou tão bom, ser humano bom, eu faço tudo bem, eu estou na tua presença, e aconteceu tudo isso comigo, como pode? E Davi chorou, irmão, chorou até não ter mais força para chorar. Quem já chorou assim já? Achei que era só eu. Porque tem hora, irmão, que você chora com tanta força, que você chega a soluçar, né? Você perde o fôlego de tanto que você chora, você fala, Deus do céu. Faz parte, irmão. Faz parte você passar por um processo desse. Só que nós temos então que entender que nós servimos um Deus grande. Sim ou não? Servimos um Deus maravilhoso, irmãos. Servimos um Deus que, aos olhos humanos, aquilo que é impossível, Ele faz acontecer. Amém. Aos olhos humanos, a pessoa olha para você e fala assim, mas ele, mas ela, Deus fala, eu vim para salvar aquele que está perdido. Eu vim para levantar aquele que está caído, o desacreditado, aquele que ninguém olha, aquele que todo mundo olha e fala assim, esse não vai dar nada. Nós falamos isso na Fundação Casa. O pastor falou isso para os meninos terça-feira. O nosso Jesus, Ele quer, somos nós mesmos. É aquele caso que você fala, é perdido mesmo. É só Deus para fazer o negócio acontecer na vida desse homem, dessa mulher, desse adolescente. Que pasmem vocês ou não, irmãos. Tem adolescente lá de 12 a 18, né, pastor? De 12 a 20 anos. E aí você pega um jovem de 12 anos, 13 anos, uma tatuagem aqui assim, desse tamanho, no rosto.
Irmão, segunda-feira o negócio foi tão pesado lá, né, Dimas? O negócio foi tão pesado segunda-feira, nós sentimos ali o próprio demônio junto na sala com a gente. E a gente orou com fé, e falou: Deus, esses meninos merecem uma 10ª oportunidade, uma 100ª, uma 1000ª chance. Não é bíblico, mas é um texto, é uma frase que eu gosto bastante: enquanto a vida há esperança. E se você salva uma alma, você ganha o mundo, como dizem, né? Esse ditado. E é nisso que nós acreditamos, irmãos. Mas o processo que você está passando agora não é um processo para você desistir do seu objetivo. Está cansado? Aprenda a descansar no Senhor. Deus te colocou lá? Foi lá que Deus te colocou? Então é lá que Ele quer você. Não acha que você está no lugar errado? Não acha que eu estou no lugar errado? Nós achamos isso. Nós pensamos isso. Nós vivemos isso todo dia. As pessoas olham para nós às vezes e falam assim: mas como que ele consegue? Como que ela consegue? Como que consegue estar de pé? Como que consegue falar desse jeito? Mal sabem que é o próprio Espírito Santo de Deus que está sobre nós, nos protegendo, nos guiando, irmão, nos dando direção. Davi, irmãos, ele consulta a Deus. Davi, ele chora, e ele fala assim: peraí, deixa eu tomar um fôlego aqui, pera um pouquinho. Esses 600 que caminham comigo, todos querem me apedrejar porque a cidade foi sitiada. O diabo, irmãos, ele faz isso. Ele transita no meio dos irmãos, dos crentes, ele transita no meio dos cristãos, ele joga então aquela mentira no ar para você: não há mais jeito, não há mais solução, para você não tem mais jeito. Aí vem o Espírito Santo dizendo para você, né? Não tem mais jeito? Eu te amo, eu quero, eu anseio por você. O Espírito Santo vem, irmãos, toca no teu coração, faz você lembrar de uma canção lá antiga. Aí você começa a pensar: ô Senhor, renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, Senhor. Faz de mim tudo novo, Senhor. Eu não mereço, mas eu quero estar na tua presença. Eu preciso do Senhor. Sem ti eu não sou nada, Deus. Quando Deus começa a entender você falar com Ele, irmãos, você começa a entender, melhor dizendo, e Deus começa a ouvir a tua oração, as coisas acontecem na sua vida. Está difícil? Não desista. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Se é projeto de Deus, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se é projeto de Deus, irmãos, entrega na mão de Deus. Deus sabe o tempo certo, vai dar certo. Entenda isso. Deus te colocou aqui nessa noite. Ouça isso, por favor. Viva isso na sua vida, por favor, irmãos. Não deixe que o diabo tente apagar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Não permita isso. O povo queria apedrejar Davi, porque a cidade foi sitiada. E que culpa que ele tinha? Ele também estava na batalha, ele não estava na cidade. Ele chega para Abiatar, que foi o único sacerdote que Saul não conseguiu matar. Lembra que Saul pegou todos os sacerdotes e matou todos? Abiatar foi o único que estava vivo. Davi falou assim: traz lá a estola sacerdotal para que eu possa então falar com o Senhor. Aí diz a Bíblia: consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançará, e tudo libertarás. Você iria cansado, abatido, tinha acabado de voltar da batalha, irmãos, tinha acabado de chegar, caminharam cansados. Você iria? Não precisa responder, só para você refletir. E a batalha não foi fácil, não. Partiu Davi então os seus 600 homens, amém? Chegou no ribeiro de Besor, o que aconteceu? 200 não conseguiu ir, de tão cansado que estava. Tem irmão do nosso lado que às vezes está pedindo para que nós possamos então dar um refrigério na alma dele, falar: fica aqui um pouquinho, descansa aqui, ó. Você não pode ir, mas nós podemos. Hoje você não pode, mas eu posso.
Irmãos, o reino dos céus é isso. Hoje você não pode, talvez você está cansado, você está exausto. Descansa, não desista não. Fala, Senhor, olha só, eu entrego nas tuas mãos essa minha batalha. Davi não foi louco de ir para a batalha sem falar com o Senhor. Davi falou assim, Senhor, então se eu for, vai dar certo? Deus falou, vai. Eu vou alcançar? Vai. Então vamos embora. Amém, irmãos? Se levanta. Vamos embora. Vamos para a batalha. Saiba que Deus é contigo. Saiba que Deus te trouxe nessa noite para falar assim, ó, você está aqui, está ouvindo isso? Você está ouvindo isso aqui é para você, irmão. Sem exceção. É para mim, sem exceção. E onde eu levei essa palavra lá na casa de socialização dos meninos lá também. Nós estávamos em 12, Luiz. 12 pessoas lá. Acho que foi 12 pessoas que estavam lá ontem com a gente ouvindo essa palavra. Os 200 que ficaram, irmãos, você pode ter certeza que alguém olhou e falou assim, frouxo. Olha os frouxos. Nós vamos, mas tem os frouxos que não vai. Tem os que estão cansados ali, aqueles que não querem ir. As pessoas, irmãos, têm as suas limitações e nós temos que entender isso. Nem todo mundo é grande como eu. Nem todo mundo é forte que nem o Will, por exemplo. Olha lá os braços, né? De repente levanta lá, sei lá no supino. Quantos quilos você levanta, Will? Fala aí, irmão. 70 e pouco? De cada lado, né? De repente, irmãos, nós sabemos a nossa limitação e nós não iremos com aqueles que vão, mas nós também não podemos falar daqueles que ficaram, porque se ficaram, Deus permitiu para que ficasse também. Ou você acha que Deus não permitiu que os 200 ficassem? Deus não poderia dar ânimo para eles seguirem? Deus podia, mas a vitória viria na mão do quê? Dos 400, não dos 600. Eles poderiam falar assim, ó, nos 600 estão aqui, ó, a nossa vitória foi nós que conseguimos. Mas era quase impossível vencer o exército. Eram muitos. Vamos ler aqui, ó, 11, de 11 em diante. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, que eram associados aos filisteus ali, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Pensa se Davi ficou com raiva desse homem. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, ou seja, desde o início da noite ali, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados no caminho fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém, irmãos? Tudo que levaram, Davi tornou a trazer novamente. Que primeira coisa,
Davi então recobrou o seu ânimo, falou com o Senhor deu a resposta para ele, e ele fez o quê? Ele foi. Nós queremos a resposta de Deus sem falar com Deus. Nós queremos o milagre de Deus, alcançar algo espiritual sendo carnal. Pode isso, irmãos? Como conseguimos isso? Davi nesse momento ele então falou com o Senhor: Senhor, eu vou, vai dar certo, alcança, vai alcançar. Ele alcançou, lutou do começo de um dia, do começo da noite do dia, varou a madrugada toda, a manhã toda, no final da tarde ele venceu. Foi fácil a batalha, irmãos? Não foi fácil. Tua luta não é fácil, eu sei disso. A tua luta não é fácil, mas aprenda a descansar no Senhor, irmãos. Aprenda a ter um tempo para você. Tira um tempo para você. Você e Deus, você e você mesmo. Amém? Tem pessoas que não aguentam ficar ela sozinha, ela com ela, não consegue. Ela precisa de alguém do lado. Aprenda um tempo entre você e Deus. Pega a tua Bíblia, lê, dorme, acorda, lê de novo, dorme, acorda, lê de novo. Amém, irmãos? Isso é saudável para você, para a sua vida espiritual. Mas não desista do seu projeto, Todo mundo aqui tem um projeto de vida. Eu tenho certeza que você apresentou aqui os seus parentes. E dentro do que você falou, isso é um projeto. Você está apresentando essa pessoa. Você está projetando algo na vida dela. O Senhor cuida dela. É uma intercessão. O Senhor está dizendo para você: então, se você está fazendo isso, eu vou alcançar ela. Pela misericórdia, pela graça. Não que nós merecemos, nós não merecemos nada. Porém, pela graça de Deus, Ele nos alcança, irmão. Acabou por aí, irmãos. Ele catou tudo de volta. Os 400 ficaram felizes demais. Olha, 400 está aqui, ó. Os nossos despojos, está aqui. O espólio está aqui, é nosso. Davi então, feliz da vida, junto com os 400. Vamos voltar. Chegando Davi aos 200 homens que ficaram, então, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando destes, o saudou cordialmente. Davi saudou cordialmente aqueles que ficaram, sem receio, porque me deixou na mão. Não. Davi saudou eles cordialmente, aqueles que ficaram olhando o quê? As bagagens. Então todos os maus filhos de Belial, uma tradução do hebraico quer dizer filhos imprestáveis, dentre os que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Como o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Aqui Davi, ele foi um homem justo, né? Por isso que ele é conhecido segundo o coração de Deus, né? Partilhando ali com os irmãos que ficaram olhando a bagagem, daqueles que não conseguiram seguir. E Deus foi tão bom, irmãos, que deu a vitória. E Davi falou assim: só vencemos porque foi o Senhor que nos entregou, foi o Senhor que colocou eles na nossa mão. Amém. E como diz, a palavra do Senhor, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Mas o Senhor tem nos tirado das garras do diabo, tem nos colocado, irmão, num lugar aonde nós possamos nos alimentar da palavra dele. Amém, glória a Deus. Você pode ter saído de um lugar terrível, irmãos. Teu dia foi bom hoje? Talvez não. O meu foi terrível. Só falei assim para Deus: eu não vou desistir. Se é projeto do Senhor para a minha vida, eu não vou desistir. Tem até uma campanha na televisão, no rádio: desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem ou não tem? Que é o Maio Amarelo? Tem uma campanha. Todos os meses tem uma campanha, né? E o mês de maio é o Maio Amarelo. Desacelere, teu bem maior é a vida. Não é só a consciência no trânsito, é vida cotidiana também. Irmãos, o número de irmãos dentro da igreja, desanimados, desmotivados, prestes a desistir, prestes a abandonar, é grande. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos parar de pregar a palavra do Senhor, nós não podemos de estar aqui na igreja, congregados e congregando. Se você perguntar para o religioso, por que você vem na igreja? Ah, porque se eu não vir, eu não sou abençoado. Se você perguntar para um que tem aliança com Deus, um cristão que tem aliança com Deus, por que você vem na igreja? Eu venho porque eu quero cultuar o Senhor, juntamente com os meus irmãos. É um lugar de culto, é um lugar de adoração. Se você perguntar para o religioso, por que você dá o dízimo? Ah, eu dou o dízimo porque senão o Senhor não vai retribuir, né? Não vai abrir as portas dos céus, e não vai derramar sobre mim bênçãos sem medidas. Se você perguntar para o irmão, um cristão verdadeiro, aquele que vive a palavra do Senhor, por que você dá o dízimo? Eu dou porque eu quero colaborar com essa obra, porque eu quero que mais pessoas sejam salvas como eu fui salvo. Há uma diferença, irmãos. Nós temos que fazer uma separação, só que nós não podemos cansar de fazer isso, amém? Você não pode cansar de fazer isso, você não pode desistir do seu projeto. Se o projeto Deus te deu, é teu, e teu é teu, e acabou, não é mais ninguém. Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Tem um versículo muito interessante, vamos ver se você puder colocar, por favor, Jó, capítulo 22, do versículo 28. E tem uma frase interessante, né? Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Nós vamos através daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, irmãos. Quem tem um projeto de vida aí? Apresenta ele a Deus no seu coração. Sabe por quê? Olha o que ele fala. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se projetas alguma coisa, você que é servo de Deus, você que está aqui ouvindo essa palavra, não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Não se preocupe com a onda que se levanta. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo ao seu redor, irmãos. Entenda, se o Senhor está com você, não importa onde é que você vá, Ele estará com você a todos os momentos da sua vida. Mas é necessário que você tenha certeza. Eu falei com os irmãos lá ontem, um falou assim para mim: pastor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei: você tudo pode naquele que te fortalece? Quem que te fortalece? É Deus. Amém? Você tem certeza disso? Tenho. E você pode tudo? Posso. É negativo. Tudo posso dentro da espiritualidade, dentro da fé, dentro da santidade. Isso eu tudo posso. Amém, irmãos? Tem alguns que confundem isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aquele que te fortalece é Deus? Tem certeza? Ou é o seu velho eu? Se fosse o velho eu, irmão, você não vai ser fortalecido. Você vai viver um momento de prazer, e quando passar esse momento de prazer, você vai ver a sua infelicidade. Então, irmãos, já quero encerrar. Você, eu, nós devemos então descansar no Senhor. Tire um momento de folga para você, e você então em Deus. Cuidado com o que você está fazendo, porque se Deus te colocou aqui, irmãos, algum motivo Ele tem para você. Se Deus te colocou lá na faculdade que você está fazendo, algum motivo tem. Se Deus te colocou lá nos Estados Unidos, irmãos, tem algum motivo que você está lá. Vou contar um breve testemunho aqui muito rápido. Eu trabalho ainda com transporte e turismo, e eu fechei um contrato com uma empresa de Sertãozinho muito grande, e ela prestava serviço no Rio Grande do Sul. E eu fechei um contratão, irmãos. Falei assim: meu Deus do céu, esse contrato aqui vale por ano, né? Pensa, eu microempreendedor,
Eu falei, vale por ano esse contrato, eu vou. Só que falaram assim para mim, ó, tem que dirigir 24 horas. Não pode parar, tem horário para chegar. Eu falei, tô dentro. Tô dentro, irmão. Ué, eu tava precisando, eu ia fechar o contrato do ano, peguei aqui, ó, bora. Irmãos, pensa num homem que trabalhou. Trabalhei, hein? Trabalhei. Chegava no hotel à noite, e era um hotel bacana, porque é tudo de madeira lá, aqueles lados, né? E aí você tosse lá no quarto, o outro ouve, né? Aí eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo meio alto, o irmão falou assim, tá lendo a Bíblia aí? Tô. Abre a porta aí para nós ler a Bíblia junto. E pronto. Falei, vamos lá, ué. Ah, vamos fazer melhor, filho, vamos lá. Na recepção, bora. Irmãos, virou um culto. E eu cansado, cara. Tinha viajado 24 horas, trabalhei aquele dia, cheguei no hotel, falei, vou ler a Bíblia. Eu vou ler, posso ler. E estou lendo. O irmão do lado. Você está lendo a Bíblia, cara? Vamos ler, vamos lá para a recepção. Virou um culto, irmãos. Esse culto começou mais ou menos 8 horas da noite. E eu virado 24 horas dirigindo, hein? Trabalhei o dia todo, virou o culto. 10 horas da noite, todo mundo assim na recepção, sentado ouvindo a palavra do Senhor. Esse irmão que estava com o ouvido assim, ó. Está ouvindo a palavra, cara? Está lendo a palavra? Eu estou. Então vamos ler junto. Era um viciado. Tinha vários pinos de pó no quarto dele. Ele participava de umas festas que tinha lá em Gramado. E ele se vestia de coringa nas festas. Uma máscara terrível, uma roupa esquisita. E ele viciado em cocaína. E eu cheguei e falei para o irmão, você se interessou pela palavra do Senhor, cara. Você me convidou no teu quarto aqui, amém, glória a Deus. Eu estou vendo aí essa roupa, o que é isso aí, cara? Me explicou a vida dele. Eu falei, está repreendido isso aí, cara. Eu ganhei muito bem com isso. Eu falei, mas você tem Deus? Você acabou de ouvir a palavra. E sabe qual foi a palavra que eu ministrei aquele dia? Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí ele falou assim, ele vai me aliviar, tem certeza que ele vai me aceitar? Eu falei, vai te aceitar. Mas eu estou cansado, cara. Olha isso aqui, acabei de tirar 5 pinos de cocaína. Falei, dá essa porcaria aqui. Abri, joguei tudo no vaso. Dá descarga aí. Pega essa máscara aí, cara. Falei pro recepcionista, tem um lugar aí que eu posso queimar esse negócio aqui? Irmão, naquele momento o Espírito Santo estava falando comigo, e eu lá, né? Falei, Senhor, é agora, né? Vamos queimar? Ele falou, vamos. Tudo? Ele falou, tudo não. Eu falei, tudo, irmão. Ou é tudo ou é nada. Aí ele falou assim, você é doido, cara. Eu falei, vamos queimar? Bora queimar, irmão. Libertação total e completa. Ele falou assim, então bora lá então. Ele estufou o peito, irmão. Já catei aquela máscara, tudo, a roupa, tudo. Queimei até a roupa que não deveria, né? Coloquei no monte, ataquei fogo. Senhor, liberta esse homem em nome de Jesus. Sabe o que ele faz hoje? Prega a palavra do Senhor lá em Brusque, Santa Catarina. Está liderando a igreja, irmãos. É pastor local de uma igreja. Isso faz 5 anos. Eu falo com ele todo dia, eu falo com ele. Eu falo com ele todo dia, ele fala assim, meu irmão, se não fosse você e o irmão que estava lá, junto com a gente lá, que bancou a internação dele, depois disso, ele falou assim, sozinho eu não consigo, o irmão estava lá e falou assim, eu vou te internar numa clínica de um amigo meu, eu pago tudo. Foi Deus ou não foi? Irmãos, foi na hora. Aconteceu um negócio, eu falei assim, meu irmão, sabe o que você vai fazer lá agora na clínica? Ele falou assim, não sei. Eu falei, você vai descansar. Até agora você lutou. Agora é o momento de você descansar. Vai lá, se interna nessa clínica, ouça a palavra do Senhor. Ele ficou 1 ano e meio internado, irmãos. E eu todo dia falando com ele. Ele saiu, começou firme na igreja. Casou. Olha que bênção. Casou. Outro dia mandou um vídeo, eu falei assim, meu irmão, você está gordo, hein? Ele era magrinho, né? Ele falou, casei, cara. Eu falei, então tá. Mas ele hoje é pastor, irmãos. Pregando a palavra do Senhor, o Jesus que nós falamos, ele pode curar você, ele pode levantar você. Da mesma forma que fez com ele. O Jesus dele é diferente do nosso. Aí, irmãos, depois de um bom tempo, sabe, eu estava no monte orando, Deus falou assim para mim, eu te presenteei. Eu presenteei você com aquela viagem aquele dia, porque eu queria salvar aquela alma.
Irmãos, pelo amor de Deus. Quando o Senhor falou isso aí no monte, eu sentindo aquilo no meu coração, eu não aguentei, irmãos. Eu falei assim: Senhor, eu sou miserável pecador. Eu achei que era só para ganhar dinheiro. Eu achei. Mas o Senhor me levou lá para curar, no nome dEle, aquela alma que precisava de alguém que desse um pontapé inicial. Aí ele falou assim: você me deve 2 camisas e 2 calças. Você queimou o que deveria ter queimado. Falei: você está liberto, irmão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, ela possa realmente, Senhor, ser o alimento espiritual dos meus irmãos. Talvez, ó Deus, da forma ministrada, Senhor, mas é o Espírito Santo do Senhor que agora vai no intermédio, Senhor, fazendo a obra acontecer, quebrantando corações. Talvez aquele que está pensando em desistir nesse momento, Senhor, recebeu agora esse alento, esse carinho do Senhor, dizendo: levanta a cabeça, porque se você projeta alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus. E a luz vai brilhar nos seus caminhos, irmãos. Acredite nisso, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Mas é necessário que você se liberte, é necessário que você se renuncie o seu velho eu, tire de dentro de você aquilo que está habitando e que não tem mais lugar para Deus. Então se esvazie agora, fala: Senhor, eu quero me esvaziar de mim, Senhor, eu quero receber o teu toque, receber a tua presença, o teu trono de glória, meu Pai, esteja sobre a minha vida, sobre a minha família. Espírito Santo do Senhor, desta forma eu oro pelos meus irmãos, Pai, pela nossa vida, por essa igreja. Ó Deus, que o Senhor possa enviar, meu Deus, pessoas para que possam ouvir essa palavra. Mas, ó Deus, todos que estão aqui neste momento, Pai, que o Senhor faça todos saírem daqui saciados pela Tua palavra, Senhor, por esse alimento espiritual. Amém. E que tudo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra. Toda investida do mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Proteja toda a família, Senhor. Que esse povo possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eles possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós, ó Deus, em nome de Jesus, o abençoamos a todos que estão aqui, Senhor. Que a Tua luz, meu Pai, possa resplandecer sobre a vida de cada um deles. Que a luz do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda bem forte o nosso Deus, igreja, que nosso Deus merece.